Oi, gente, meu nome é Janaína Veronese Alberton, estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre adubação de milho, o que devo saber. Então, sou engenheira agrônoma e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Bom, vamos iniciar lembrando a todos que não existe uma receita de bolo. Não tem como eu chegar aqui para falar para vocês, olha, coloquem 70 quilos de K2O, 90 quilos de P2O5, que vai dar certo. Cada solo vai exigir uma necessidade específica. Então, a gente tem que estar observando o solo, porcentagem de argila, porcentagem de matéria orgânica, a capacidade de produção daquele local, o cultivo, qual é a minha cultivar, etc. São N fatores, por isso que cada caso vai ser um caso específico. Então, nunca use a recomendação de um colega ou de um vizinho, de um amigo, ou uma recomendação geral de internet, porque o prejuízo que isso pode ocasionar não vai valer a pena. Então, tenha, ou seja, você um profissional capacitado para fazer uma correta interpretação da análise de solo e uma correta indicação de adubação para atingir o máximo de potencial possível para aquele local. A gente. Então, comece avaliando a fertilidade do solo. Observe na minha análise como é que está o meu pH, como é que estão os meus níveis de fósforo, como é que estão meus níveis de potássio, de nitrogênio, né? Então, observe o que tem que fazer, quais são as condições adequadas, ideais para aquele solo, para aquela condição, para aquele local, tá? E a gente sempre tem que iniciar corrigindo o pH do meu solo. Então, inicie sempre com a calagem. Antes de qualquer coisa, corrija o pH do seu solo antecedente à cultura, né? A gente não pode fazer isso logo em seguida e já aplicar a cultura no meu solo. Tem que dar um tempo para que esse calcário haja e corrija, eleve então o pH, se necessário, daquele meu solo. Eu também tenho que observar para o milho a saturação de base. Para o milho é muito importante. A saturação de base ela tem que estar no mínimo em 70%. Se essa saturação estiver menor do que isso, eu tenho que cuidar para estar elevando essa saturação de bases para o meu milho. Isso é bastante importante para a produção do milho, tá? Depois, nós, fazendo a calagem, enfim, vamos iniciar com fosfatagem, potassagem, né? Quanto que eu vou precisar? Então, eu vou estar lá olhando o meu solo, né? Fazendo análise do meu solo, observando a análise do meu solo, e a partir disso, eu vou ter uma recomendação correta. Também vou fazer isso para o nitrogênio, obviamente, né, gente? Importante frisar de novo, nunca faça isso no achismo. Eu acho que precisa disso, eu acho que vai ser aquela quantidade. Ano passado eu coloquei aquela quantidade e deu certo. Até que ponto deu certo, né? Até que ponto você atingiu realmente o máximo de produção para aquele local, para aquela situação, né? Então a gente tem que estar observando sempre isso, tá, gente? Quanto que eu vou conseguir? Consigo responder essa pergunta? É muito específico, porque primeiro eu tenho que saber qual é o potencial produtivo da minha região, da minha cultivar. Existem regiões, aqui no sul, por exemplo, que fica entre 6 e 8 toneladas, vamos considerar uma média de 7 toneladas por hectare. É a capacidade que nós temos de produzir baseado no nosso solo, no nosso clima e etc, né? Tem regiões que são mais pobres, que conseguem atingir menos toneladas por hectare, tem regiões que têm solo muito mais fértil, conseguem atingir até 15 toneladas por hectare. Então, eu vou ter que saber o histórico da região, como é que é aquele local, qual é o potencial de produção e, além da região, o potencial do meu solo, certo, gente? Eu nunca vou poder atingir o potencial máximo de uma cultivar se o meu solo não vai conseguir me dar isso no primeiro cultivo, no segundo cultivo. Talvez eu tenha que trabalhar esse solo antes, até eu conseguir atingir esse potencial máximo. Uma boa dica é sempre observe o que você produziu anteriormente, ano passado. Esse ano você tem que produzir mais, ano que vem, mais ainda, até atingir o máximo de potencial. A gente não pode nunca estar baixando o rendimento ele tem que estar aumentando, certo? Então, vamos observar a necessidade de nitrogênio lá da minha análise de solo. Quanto de nitrogênio que eu vou colocar? Então, dependendo da situação, a quantidade de adubo ela vai ser diferente, né? Quando eu vou olhar a necessidade de nitrogênio para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por exemplo, eu tenho que estar observando a matéria orgânica que tenho lá no meu solo, né? A minha análise de solo ela vem baseada na matéria orgânica para o nitrogênio. Então, eu vou verificar qual é a matéria orgânica e qual é o potencial de produtividade, 10 toneladas, 8 toneladas, 15 toneladas que eu tenho para aquela região. Então, vamos olhar aqui o nosso exemplo. Eu observo lá a minha tabela e percebo que eu tenho 2,5% de matéria orgânica naquele meu solo.
E digamos que também antecedeu esse milho uma gramínea, o que tinha lá no solo antes era uma gramínea, né? Então, baseado nessas informações, com uma expectativa de produção de 8 toneladas aqui para o sul, por exemplo, uma expectativa máxima de produção, eu vou precisar ir fazendo os cálculos de 120 quilos de nitrogênio por hectare para estar suprindo essa necessidade naquele momento para o milho, para a cultura que eu estou usando naquele solo. Depois eu vou dar uma olhada no potássio, né? No fósforo, me perdoem. Então, também vou observar o fósforo lá da minha análise de solo, né? Quanto que tem lá na minha tabela a partir do meu manual. Então, digamos que o nosso fósforo na nossa análise apareceu como médio, né? Uma quantidade média de fósforo. Então, esse fósforo ele vai estar baseado aqui na nossa região na quantidade de argila que eu tenho no solo. E aí, então, observando isso, eu vou para a minha tabela, faço os meus cálculos, observo as necessidades que eu preciso, e a partir, então, do cálculo que eu realizei, chego à conclusão de que eu preciso de 160 quilos por hectare de P2O5. Isso, gente, para o primeiro cultivo, né? Para o milho safra. Se for safrinha, segundo cultivo, já muda, tá? Então, o cálculo já vai ser diferente. Depois eu vou olhar, então, a minha necessidade de potássio, né? Também observando a minha análise de solo, as situações locais, as especificidades locais do meu produtor também, né? O que eu tenho naquele local. E aí eu vou começar a fazer o cálculo de quantidade de potássio. Então, baseado aqui nesse nosso exemplo que colocamos, nós temos então um potássio médio, né, que também é baseado na quantidade de argila, e com a capacidade de produção aí de 8 toneladas, eu vou precisar de 110 quilos de potássio, né, de K2O5 por hectare. Então, observem como tem muita variação. Né? Eu vou ter que estar observando argila, matéria orgânica, enfim, pode ser que a quantidade do meu solo, que faz limite com o solo do meu vizinho, seja completamente diferente. É por isso que eu não posso estar usando o que ele usa, porque se ele usou uma cultura diferente antes, pode mudar completamente esses resultados da minha análise de solo. Tá? Então, definindo, né, o que nós temos? Resumindo, então, olhando puramente NPK, tá, gente? A gente tem aí 120 quilos de N, 160 de P e 110 de K. Necessidade para eu atingir aí as 8 toneladas de produção por hectare nessa minha condição que eu estabeleci aqui nesse meu exemplo. Certo? E aí, então, eu vou dividir essa adubação, ver como é que eu vou fazer essa adubação. O nitrogênio, por exemplo, a gente pode colocar 30 quilos na semeadura e o resto a gente pode pôr lá na cobertura, né, gente? Por que que eu divido? O nitrogênio eu posso pôr de 30 a 50 quilos na semeadura e o resto lá na cobertura, porque são etapas diferentes do crescimento do meu milho, da minha planta, que vão necessitar também de nitrogênio. Então, tem que garantir o aporte de nitrogênio nos momentos corretos. Tá? Já o fósforo, para o fósforo, eu coloco ele todo na semeadura. Independente da quantidade, eu vou colocar ele na semeadura. Por quê? Porque ele é muito importante para o processo de fixação, tem todo aquele processo que ele atua diretamente, então eu preciso dele ali no enraizamento da minha planta para garantir então a produtividade final. E o potássio também posso estar dividindo. Então, se na minha análise, depois da interpretação, apareceu aí até 60 quilos de potássio, eu posso colocar ele todo em semeadura. Acima de 60 quilos, o restante eu vou colocar em cobertura. Então, no nosso caso, como deu 110, eu vou colocar 60 na semeadura e o restante eu vou deixar aí para a cobertura. E depois disso vem o cálculo do formulado, o que eu vou utilizar, qual adubo que eu vou utilizar. Mas isso seria uma aula somente para isso, porque existem vários fatores envolvidos, né? Não é simples fazer o formulado, tem que estar também observando o que eu tenho na minha região, o que a minha região oferece, o que é mais fácil para o meu produtor, também não posso esquecer disso, porque nem sempre o melhor é o melhor que o meu produtor pode fazer, né? Nem sempre o melhor vai ser o ideal. O ideal, gente, é o melhor que o meu produtor pode fazer. Vou corrigir bem essa minha frase para que vocês entendam bem, né? Então, o ideal seria isso, mas o meu produtor pode chegar nesse tanto aqui. É o melhor que ele pode fazer. Então, eu tenho que me basear nisso. Eu sempre tenho que entender as necessidades do produtor, as necessidades locais. Eu não posso esquecer disso. É por isso que cada caso é um caso extremamente específico e a máquina humana entra com tudo nesse fator, tá, gente?
Então, depois eu vou partir para a minha semeadura e adubação de cobertura, né? O nitrogênio, se ele for em solo arenoso, um solo aí tem 70% de argila, é o próximo de areia, me perdoem, ou próximo disso, eu vou dividir em duas aplicações. A primeira de V2 a V4, né? Estágio V2 a V4 da minha planta, e a segunda, o estágio de V6 a V7, que é o número de folhas verdadeiras que eu tenho na minha planta. Por que eu divido se o solo é arenoso? Justamente porque o solo arenoso tem um baixo número de cargas, então ele perde nutriente com mais facilidade, ele não fica tão aderido. Então, para garantir todo o aporte de nitrogênio necessário, eu divido essa aplicação, tá? Se o solo for argiloso, eu posso fazer ele de uma vez só, né, entre V2 e V6, esse estágio entre a V2 e V6, essa minha adubação de cobertura. A adubação potássica eu vou fazer junto com a adubação nitrogenada de cobertura. Se eu for parcelar, né, eu vou fazer tudo junto com a primeira parcela. Por exemplo, se o meu nitrogênio for lá no solo arenoso e eu parcelei, o potássio eu vou colocar tudo da primeira vez. Não preciso parcelar ele em 2 vezes também. Tá? Se for solo argiloso, o nitrogênio eu também vou pôr de uma vez só, então eu coloco o potássio junto, aproveito aí a mão de obra e faço tudo junto. Tá, gente? Então, se vocês gostaram, fiquem ligadinhos aqui, compartilhem, acompanhem o nosso canal, que vai ter bastante coisa interessante. A gente tem bastante coisa programada para estar auxiliando vocês aí a alavancarem a carreira de vocês, a produtividade de vocês e se diferenciarem. O importante é sempre estudem, estejam atentos às necessidades e nunca esqueçam que o material humano jamais vai ser substituído. Por isso que a gente precisa sempre estar atento às especificidades de cada local, às especificidades de cada produtor, da produção e tudo mais, para que a gente atinja aí o máximo de resultado positivo. Tá bom, gente? Muito obrigada, então, e até a próxima.